Segunda vinda de Jesus. A Bíblia contém vários relatos e profecias visando que Jesus voltará pela segunda vez com poder, grande glória sobre as nuvens do céu. A segunda vinda de Jesus é o evento mais esperado pelo povo de Deus, pois será a consumação de todas as coisas e é onde estaremos com Ele eternamente. Diz a Bíblia que a vinda de Jesus será um momento único e glorioso. Em Apocalipse 1,7 diz que Ele virá e todo olho verá. Ele virá fisicamente e pessoalmente. Ele virá para a colheita. Ele virá para reunir seus escolhidos dos quatro cantos da terra. Em Mateus 25,31 diz que Ele virá com seus anjos e se sentará no trono para julgar todo mundo. Apesar que hoje em dia vivemos em um mundo incrédulo e anti-Deus, vivemos em um mundo ímpio, onde muitas pessoas não creem que a Bíblia seja realmente a palavra de Deus, e muito menos que essa profecia sobre a volta de Jesus será cumprida. Hoje em dia vamos encontrar muitas pessoas dizendo que a Bíblia e as profecias nelas contidas são tudo conto de fadas, que manipula somente pessoas que têm uma fé cega. Não é à toa que o apóstolo Pedro relatou em sua carta nos primeiros séculos, dizendo que nos últimos dias viriam escarnecedores que zombariam e duvidariam da promessa da volta de Jesus. Pessoas dizendo: aonde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Isso que o apóstolo Pedro relatou em sua carta é exatamente o retrato dos nossos dias. Pessoas incrédulas que zombam da palavra de Deus e que duvidam da volta de Jesus. Pois bem, assim como as profecias sobre a primeira vinda de Jesus, todas elas se cumpriram literalmente e Jesus realmente veio, nós cremos também que as profecias relacionadas à sua segunda vinda também irá se cumprir. Em Mateus 24, no sermão profético de Jesus, a Bíblia relata que Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando chegaram em particular seus discípulos perguntando a ele: Mestre, que sinal haverá da sua vinda do fim do mundo? E Jesus, respondendo a eles, começou a falar de alguns sinais que antecederiam sua volta. Entre alguns sinais destacados por Jesus, o primeiro sinal seria o engano religioso. Jesus disse que iriam surgir falsos profetas e falsos profetas no mundo que enganariam muitas pessoas. E esse primeiro sinal é evidente nos dias de hoje. Hoje, infelizmente, nós temos visto a queda da igreja moderna. Temos visto o evangelho de Jesus Cristo sendo comercializado por muitos falsos profetas que estão nas igrejas hoje. Pessoas pregando heresias e um falso evangelho, levando o povo ao engano. Existem muitos cambistas que estão nas igrejas hoje, pessoas que fazem o evangelho comércio, pessoas que usam a fé do povo para se enriquecer, pessoas que não estão preocupadas em pregar o evangelho e levar a salvação aos perdidos, e muito menos aonde irão passar a eternidade. Eles estão mais preocupados em vender suas curas, vender seus milagres, e estão preocupados em pregar prosperidade e riqueza para o povo. E com esse falso evangelho atrair multidões para os seus templos. Temos visto que esses templos recheados de pessoas virou nada mais que empresa de negócios, virou casa de ladrões e salteadores. Temos visto igrejas que se apostataram da fé e da verdade da palavra. O segundo sinal: Jesus disse também que haveria guerras e rumores de guerras. Nação se levantaria contra nação e reino contra reino. Nós vemos que na história da humanidade ela sempre foi marcada pelas guerras. Temos visto que muitas dessas guerras acontecem por interesses políticos, econômicos e por conflitos territoriais. Já existiam em nosso mundo vários tipos de guerras, como guerra fria, guerra civil, guerra nuclear, guerras tribais. Não podemos nos esquecer das duas sangrentas guerras mundiais, que resultou na morte de 70 a 90 milhões de pessoas, onde 6 milhões de judeus foram exterminados nos campos de concentração nazista. Jesus também que haveria fomes em vários lugares. Vemos também que o nosso mundo sempre foi marcado pela fome. As pesquisas da ONU mostram que só no ano de 2012 para cá, 870 milhões de pessoas passam fome no mundo, desde países pobres e subdesenvolvidos. Isso também estava previsto por Jesus como aconteceria. Outro sinal também que marcaria a volta de Jesus. Jesus disse que nos últimos dias a iniquidade, o pecado iria se multiplicar, o amor de muitos se esfriaria. E agora, olhando para os nossos dias atuais em que vivemos, temos visto o esfriamento do amor e o mundo se tornando cada vez mais inimigo e mais rebelde contra Deus. Nós temos visto em nosso mundo o aumento da imoralidade, da perversão sexual, da fornicação, o adultério, da pornografia, os abortos, a pedofilia, as drogas, a matança, as novelas, os programas imorais na TV. São coisas que nos mostram a verdadeira natureza do ser humano. O homem, filho de Adão, que está totalmente depravado pelo pecado, ele está cada vez mais imoral e mais corrupto. Assim como diz na carta de Efésios, no capítulo 2, que o homem está totalmente morto nos seus delitos e pecados. Ele é por natureza filho da desobediência, que anda segundo o curso deste mundo, satisfazendo a vontade da carne e dos pensamentos.
O homem que se encontra nessa situação de trevas em que ele está, eles vivem achando que são livres neste mundo, mas que na verdade estão cegos espiritualmente, estão vivendo numa prisão acorrentada, onde estão escravizados pelo pecado, pelo mundo e pelo Satanás. Vivemos em um mundo, nos dias onde o pecado aumentou tanto, que hoje o pecado é tido como se fosse algo normal para as pessoas. Elas vivem suas vidas se deleitando no pecado, vivem como se Deus não estivesse mais se importando com isso, e que o juízo dele não virá mais sobre aqueles que praticam o mal e a iniquidade. A Bíblia diz também em Mateus 24:38 que a volta do Filho do Homem será semelhante aos dias de Noé. A Bíblia diz assim: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e os levou. Comiam e bebiam. Isso significa que eles viviam preocupados com as coisas da terra, vivendo suas vidas normais, preocupados com as paixões, relacionamentos, preocupados com os bens materiais, preocupados com as riquezas deste mundo, até que eles não perceberam, veio o dilúvio e os levou. Meu irmão, isso que a Bíblia relata, que a volta de Jesus será semelhante aos dias de Noé, exatamente também os dias que nós estamos vivendo. Nós estamos praticamente vivendo semelhante aos dias de Noé. Hoje você pode perceber que as pessoas do mundo vivem suas vidas somente focadas nas coisas da terra. Vivem ansiosos, procurando riqueza e prosperidade. Vivem procurando preencher o vazio do coração nas bebidas, nas drogas, no sexo ilícito, no pecado e nas coisas que este mundo tem a oferecer. E ao mesmo tempo que elas vivem nessa rotina, vivendo procurando prazer neste mundo, elas estão se esquecendo de Deus e se esquecendo de onde passarão a eternidade. Não só o mundo se encontra nesse estado, mas também a igreja de Jesus Cristo está vivendo semelhante ao mundo. Ela está praticamente dormindo como o mundo. A igreja do Senhor está procurando satisfação nas coisas da terra e não satisfação em Deus. A Bíblia nos ensina que a igreja não foi chamada para viver como o mundo vive. A igreja foi chamada para ser o sal da terra e a luz deste mundo. A igreja foi chamada para testemunhar de Cristo na terra. A igreja foi chamada para santificar e se preparar para o seu noivo que virá. A igreja não foi chamada para juntar tesouro na terra, e sim tesouro no céu. Pois a Bíblia diz em Colossenses 3 que se ressuscitamos com Cristo, devemos buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado, e não nas coisas aqui dessa terra. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que adianta o homem conquistar bens? O que adianta o homem conquistar riquezas neste mundo? O que adianta o homem ter sucesso na carreira profissional e chegar no final da sua vida ele perecer no inferno, se caso não tenha a salvação de sua alma? E muitos crentes nos nossos dias se esqueceram que a nossa moradia não é aqui. Nós somos apenas peregrinos e forasteiros em terras estranhas. Estamos aqui apenas de passagem, pois nós somos cidadãos do céu. Conforme esses sinais que estão profetizados na Bíblia e que vemos acontecer hoje em dia, eles são apenas o princípio das dores. Esses sinais eles vão se cumprindo progressivamente no mundo, e na medida que vão se aproximando perto da volta de Cristo, eles vão ficando cada vez mais extensos a cada dia. Então, irmãos, conforme vemos na Bíblia, todos esses sinais de profecia que estão se cumprindo, e falta alguns sinais ainda a se cumprir, como esse que eu acabei de dizer, todos esses sinais servem de alerta para o povo de Deus. A Bíblia diz em Lucas 28 que quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Jesus diz também que passarão o céu e a terra, mas a palavra dele jamais passarão. Nós vemos, irmão, que o mundo está caminhando a passos largos. As profecias bíblicas estão se cumprindo bem diante de nossos olhos. Nós vemos que não faltará muito tempo para Cristo retornar. Meus amados, não há mais tempo de brincar de ser crente. É tempo de arrependimento. É tempo de se voltar para Deus. É tempo de voltar ao evangelho da cruz, da porta estreita, da renúncia. Meus amados, quanta gente já pregou sobre a volta de Jesus? Quantos sermões você já ouviu sobre isso desde pequeno? E vemos que no futuro, muito em breve, quando tudo isso se cumprir, iremos contemplar Cristo vindo sobre as nuvens do céu, e nós estaremos reinando com Cristo eternamente. A Bíblia diz que o povo de Deus irá festejar eternamente nas bodas do Cordeiro no céu. O céu é o lugar onde está o trono de Deus, é o lugar preparado para os remidos, é a casa do Pai, é a cidade santa, é Nova Jerusalém. O céu é um lugar de alegria sem nenhuma tristeza, é um lugar de louvor ao nosso Rei soberano Deus, é um lugar de vida sem sombra da morte, é o caminho para o céu é Jesus, meu amado. A porta de entrada para o céu é Jesus. O deleite e a alegria eterna no céu é Jesus. A recompensa que teremos no céu é Jesus. Lá nós contemplaremos Ele face a face e reinaremos com Ele pelos séculos dos séculos. Amém.